Telejornal de Cidade Alerta. Estou aqui para entrevistar o Anne Ribeiro dos Santos e ela vai falar um pouco mais sobre a gravidez na adolescência. Boa tarde. A gravidez na adolescência, biologicamente a gravidez pode ser definida como o período que vai da concepção ao nascimento do indivíduo. Entre os animais eracionais, trata-se de um processo puro e simples. Como evitar? É muito comum nas ocasiões que se discute esse assunto com os adolescentes. A camisinha é um núcleo contrativo mais seguro, chegando a oferecer 90% de segurança entre a relação à gravidez. Além disso, Agora eu vou fazer pergunta para o Anne. O que aconteceu? uma menina teve uma ideia de fugir de casa. Onde aconteceu? Em Lagarto, Quando aconteceu? dia 12 de janeiro de 2014. E como aconteceu? Ela resolveu sair de casa para poder ir morar com o namorado, E quais envolvidos? Maria e Douglas, Por que ocorreu? porque ele não teve incentivação dos pais. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa tarde. Agora eu vou falar sobre obesidade. A obesidade é um acúmulo de gordura no corpo, causado quase sempre por um consumo excessivo de calorias na alimentação superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades ao dia a dia. Ou seja, a obesidade até quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. O que aconteceu? Aconteceu assim, que muita gente come muita gordura, aí vai acumular muita doença no corpo. Aí não quer assim fazer exames para saber o que tem. Quando faz, tem gordura no fígado porque comeu muita gordura. Onde aconteceu? Acontece em muitos lugares, países. Quando aconteceu? Acontece todo ano, no dia a dia. E como aconteceu? Aconteceu assim, que come muita coisa gordurosa e come bastante e gosta. Não quer comer um pouco para poder não criar doença no corpo, só quer comer muito. E quais envolvidos? Tem adolescentes, crianças e idosos. Todo mundo assim quer comer. E por que ocorreu? Porque não teve assim prevenição para poder não comer, para não virar doença no corpo. Agora eu vou ter uma entrevista com o Douglas sobre o vírus. Ele vai falar um pouco. Boa tarde. O que são vírus? Os vírus estão em todos os ambientes e eles não apresentam características, basicamente seres vivos. Outros isto e não são formados por células e não realizam atividade física que os outros seres não realizam. Como crescem e metabolizam energia, são muitos menores que não células, que tamanho e são formados diferentes. Agora eu vou perguntar umas perguntas aí sobre o que foi que ele falou para ver se ele entendeu. O que aconteceu? Acontece que, na verdade, o vírus pode ser pegado em ambiente muito fechado, como hospitais. Onde aconteceu? Aconteceu em vários hospitais que são abafados e muitos lugares que tem principalmente as células. É assim, quando aconteceu? Quando aconteceu, aconteceu em 2015, de agosto. Como aconteceu isso? Aconteceu que muitas pessoas, crianças principalmente, adultos, pré-adolescentes e idosos, eles não importa se for essas doenças, por causa, muitas pessoas dizem que doença como os vírus não é doença de prejudicações. Quais os envolvidos que pegou essa doença? Os envolvidos principalmente será muitas crianças, adultos e pré-adolescentes. Por que ocorreu isso? Ocorreu por causa de incentivação de pais, por causa de criança, principalmente pessoas que pensam que aquilo é gostoso e acaba sendo e pegando aquelas bactérias principalmente no corpo e na boca. Agora o Douglas vai falar sobre um pouco a interpretação da fração. Boa tarde. A fração, vamos falar sobre a interpretação de fração. Veja a figura abaixo, o que foi dividida por 16 partes e 4. Ele com termos de frações, podemos dizer que 4 cores responde ao numerador de fração e que 16 corresponde ele ao denominador. Pode então responder a frações
porque 4 é elevado a 16. Agora eu vou lhe perguntar uma pergunta sobre a fração. O que acontece com a fração? Para que se usa ela? A fração usa, muitas vezes nós acabamos se entendendo por causa que a fração ela é usada de fruta, legumes e objeto, por causa do tamanho que pode ser dividido. Onde você mais usa a fração? Onde aconteceu? A fração é mais usada em ovos, laranja e etc. Por causa, se você tem uma laranja dividido, você vai ficar com 2 quintos. Como aconteceu isso? Onde foi que você fez isso? Porque você está dizendo que ficou 1 e 2 quintos. Onde foi que você fez isso? Para saber que ficou? Principalmente nas escolas é usado muitas coisas que representam a fração. Qual foi os envolvidos que fez isso com você? Os envolvidos são os professores de matemática e os alunos, que principalmente os professores trabalham sobre fração nas escolas. Por que ocorreu isso? Que você já sabe, assim, que para dividir, você já sabe quanto fica. É fácil, por causa que a fração, ela corresponde a números e objeto. A fração, você pode ser dividido. Temos muitos jeitos de dividir, como a fração. A fração, ela está se apresentando em coisas que possam ser dividido. Agora o Douglas vai falar sobre o bullying. Aí o bullying é assim, ele vai falar sobre o bullying, porque ele vai falar assim, o que ele vai entender. Ele vai falar sobre o bullying e depois eu vou perguntar a ele a fração. Fale sobre o bullying. Boa tarde, eu vou falar sobre o bullying. O bullying é usado nas escolas e principalmente em casa e em outros lugares, porque o bullying ele representa como agressão e apelido e assim mesmo sem respeito, por causa que o bullying ele é representado como as crianças. Muitas crianças às vezes não podem ver gordos ou magros, já bota tipos de apelidos por causa que o bullying eles não é representado aqui no nosso Brasil. Por isso, eu estou aqui para falar sobre o bullying, por causa que o bullying é uma coisa que muitas crianças, ele fala sobre apelido e agressão. Por que isso é apresentado como uma agressão? Por causa que muitas crianças que são gordas, eles inventam tipos de apelido e diz nas escolas e outros lugares, principalmente nas ruas. Agora eu vou perguntar a Douglas umas perguntas sobre o bullying. O que aconteceu que você falou sobre o bullying? Aconteceu que não só no nosso país, por causa de outros que tem sobre bullying, por causa, o bullying é o quê? Agressão e apelido. Muitas crianças botam um apelido e por isso fica na criança. Quando aconteceu isso? Aconteceu em agosto de 2015, em nossos países e outros. Onde foi que aconteceu isso, que você já sabe quase tudo sobre o bullying? Principalmente, os estudantes se julgam por causa do bullying. Por causa que o bullying, muitas crianças ficam até com depressão por causa do bullying. Porque muitas crianças vão à escola e lá já vem com apelido. Por isso pode até dar depressão. Como aconteceu isso? Aconteceu principalmente aqui nas escolas do Gameleiro, Adelina e outras escolas. Por causa que muitos alunos, na hora do recreio, botam muitos apelidos nos adultos, principalmente pré-adolescentes. Isso pode acabar em agressão, assim mesmo até a criança pode até ter depressão. Quais os envolvidos? Os envolvidos serão todas as crianças e muitas pré-adolescentes, porque muitas crianças, eles estão sendo injustos, porque muitas crianças, eles estão botando apelido em muitas crianças e pré-adolescentes. Por que ocorreu isso? Por que ocorreu isso? Por causa de falta de mãe e falta de respeito da criança. Por quê? Porque no nosso mundo de hoje existem gordos e magros, por isso não temos que ter preconceito, por causa que o bullying é usado no nosso país e outros. O bullying é assim também, eu vou falar um pouco. O bullying, a gente assim, o bullying significa saber conviver com as pessoas. Porque tem gente que uma pessoa é diferente da outra, já tira diferenças, brincadeira. E começar a ter alguma
brigas que vai parar na justiça. Porque isso pode até acabar em decisões de pais e mães. Porque muitas crianças acabam ficando tristes por causa do bullying também. Boa tarde, tenha uma boa tarde para vocês. Obrigado, Ana, pela sua participação. Por nada. Obrigado, gente. Nosso telejornal fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Obrigado, vocês quero que gostem muito. Tchau. Você não tem falado em escola.